Olá, eu sou a professora Sandra do canal Vem com a Físio. Hoje a nossa aula é sobre as funções dos nossos hemisférios. Será que existe diferença entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo? Vamos ver logo após a vinheta? Nosso sistema nervoso central. Para entender as funções que nós temos nos níveis corticais, é necessário relembrar algumas áreas anatômicas, ok? O nosso sistema nervoso central superior, o nosso cérebro, está dividido em lobos. Então, nós temos o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital, o lobo temporal e o lobo da ínsula, que fica aqui mais internamente. Eu quero lembrar para vocês também duas grandes divisões que separam esses lobos, que é o sulco central, que divide o frontal do parietal, e o sulco lateral, que divide os dois superiores do lobo temporal. Eles são importantes para determinarmos as regiões funcionais também do nosso cérebro. O nosso sistema nervoso central tem dois grupos grandes de áreas funcionais. São as áreas de projeção e as áreas de associação, ok? Estas áreas estão divididas, as de projeção, que são as áreas primárias, em sensitivas e motoras, e as de associação estão divididas em secundárias e terciárias. As secundárias também são unimodais, ou seja, elas recebem ou enviam sinais também só sensitivos ou motores. As secundárias têm relação direta com as primárias de projeção e trabalham unidas para realizar essas funções, então, tanto sensitivas quanto motoras. Já as terciárias, elas são supramodais. Elas trabalham de modo bem mais complexo e estão relacionadas com nossas funções intelectuais, ou seja, são funções psíquicas superiores, ok, pessoal? Então, memória, comportamentos e pensamento abstrato. No ser humano é que nós vamos ver que o cérebro é capaz de associar várias ideias e chegar no pensamento abstrato. Então, o nosso cérebro é o topo na escala evolutiva em termos psíquicos superiores. A nossa mente é a única que consegue trabalhar com pensamentos abstratos e precisa do cérebro para isso. Muitos pesquisadores se interessaram em saber quais eram essas áreas, como elas funcionavam, e isso começou de modo bem intenso com Brodmann, que mapeou, verificou que em várias regiões as células cerebrais no córtex são diferentes de acordo com suas funções. Então ele foi mapeando, delimitando e numerando cada região. Então, ele deu várias numerações aqui de acordo com as funções e as células que ele encontrou nas suas pesquisas. Mais tarde, outros pesquisadores também se interessaram e comprovaram que realmente o nosso cérebro tem áreas específicas para determinadas funções. Aqui nesse desenho, nós vemos na área vermelha as áreas motoras, em verde, as áreas sensoriais, sensitivas, e em lilás, as áreas associativas, de associação, principalmente as que estão aqui no lobo temporal, são importantes para as nossas funções cognitivas. O sulco central divide a área primária motora, correspondente à área de Brodmann, 4,
e a área sensitiva primária também, correspondente às áreas 3, 1 e 2 de Brodmann. Nós temos outras também que têm essa numeração, porém aqui o suco central para nós é a referência de base para entendermos onde começa uma, onde, né, a delimitação onde começa e termina uma e outra. É importante também salientar que não existem só as áreas primárias em associação. As secundárias também, né? Existem aqui em verde, aqui tem secundárias, aqui atrás a área 17 é primária da visão e ao lado dela tem secundárias. E assim vai para a nossa sensibilidade e para que a motricidade. A nossa motricidade está mais relacionada com as áreas 4 e área 6 de Brodmann. Todas elas têm conexões internas através da substância branca e tanto primárias, secundárias e terciárias estão em constante comunicação o tempo todo. Para você prestar atenção no que eu estou falando aqui, principalmente o córtex da região do lobo frontal está trabalhando intensamente. Se nós pegarmos o nosso cérebro, fizermos um corte nessa região aqui do sulco central, retirarmos uma fatia e virarmos ela de lado, nós vamos ter esse desenho aqui. E o que é isso? Isso foi uma proposta elaborada por Penfield e Rasmussen, que conseguiu, através de pesquisas, verificar que os neurônios desse córtex estão relacionados com áreas específicas do nosso corpo, conforme a função. Esse é o córtex sensorial. Então, toda a nossa sensibilidade do corpo inteiro está representada neste homúnculo de homem pequeno. Aqui, se vocês puderem ver, aqui tem o desenho da representação de um homem pequeno. Então, conforme a região do nosso corpo tem mais funções, mais neurônios eu tenho nesse córtex para cumprir essas funções. Então, a nossa região de lábio, de boca, por exemplo, a sensibilidade é muito detalhada. Então, precisa de vários neurônios aqui que captem essa sensibilidade. E isso acontece também em relação à nossa motricidade. Se fizermos esse mesmo corte no sulco central, a região pré-central, esse aqui é o sulco central, aqui, ó. Na região pré-central está o córtex motor e a relação é a mesma. Que o exemplo que eu vou falar para vocês é do polegar. O nosso polegar tem vários movimentos. O ser humano é o único que tem toda essa movimentação do polegar. Então, ele precisa de muitos neurônios na região cortical para realizar esses movimentos. Então, cabeça, língua, né? Por causa da nossa linguagem, tem uma representação e um número grande de neurônios em associação com aquelas outras áreas para a realização dos movimentos necessários para executarmos linguagem e qualquer outra movimentação. Então, de acordo com a função da região corporal, mais neurônios nós teremos nesse córtex motor. E a diferença entre o lado direito e o esquerdo dos nossos hemisférios? Como é que é isso? Como que ela se dá? Ela se dá através de interneurônios. Então, o trabalho executado em cada hemisfério se faz através de interneurônios, através das áreas de associação e através de grandes comissuras que nós chamamos, que são prolongamentos dos axônios dos neurônios, que formam verdadeiros feixes de comunicação entre um lado e o outro, principalmente o corpo caloso. E essas informações que chegam nos hemisférios cerebrais, elas são processadas de modos diferentes, porém em conjunto, ok? Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Imagine que vocês estão entrando
em uma floresta. O lado esquerdo vai focar nos detalhes, vai contar as árvores, vai verificar a distância que falta para percorrer. Então, é mais calculista, vai elaborando todo o processo de forma mais focal. Já o seu hemisfério direito vê o todo. Ele vê todas as árvores, começa a abstrair, começa a imaginar outras coisas. Se a pessoa tem medo, ela vai sentir mais medo. Se a pessoa tem alegria, ela pode até começar a cantar, porque o lado musical está mais do lado direito. Então, é diferente um lado do outro. Então, o hemisfério esquerdo ele faz uma análise sequencial de um evento. E o hemisfério direito ele faz já uma análise do conteúdo espacial total de um evento. O hemisfério esquerdo, então, ele tem mais a lógica, os cálculos, ele é mais intelectual, temporal, ele que está mais relacionado com o nosso tempo cronológico, ele é mais analítico, analisa tudo, como eu já disse, ele é mais focal, ele é verbal, as áreas de linguagem, na maioria das pessoas, está localizada no hemisfério esquerdo, em duas áreas específicas. Ele é mais racional, argumentador, é aqui que, principalmente no lobo frontal, são feitos questionamentos em relação a cálculos e lógica, etc. E também é no lado direito que existe o controle motor no hemisfério esquerdo que existe o controle motor do nosso lado direito do corpo, porque muitas das fibras dos axônios que saem desse lado cruzam na região do bulbo para o lado direito da medula. Já o hemisfério direito, ele é mais intuitivo, ele é mais gestáltico, os nossos gestos partem bastante desse lado. Ele é atemporal, então ele não obedece uma sequência de eventos, não é? Não é linear, ele é muito imaginativo, toda a nossa imaginação, isso na grande maioria das pessoas, isso tem uma diferença entre algumas pessoas, ok? Mas a maioria é assim que funcionam os dois lados do nosso cérebro. Ele é o lado artístico da pessoa, sentido musical também no hemisfério direito, percepção tridimensional está no hemisfério direito e o controle motor do lado esquerdo. Muito bem, pessoal. Hoje, então, nós vimos que o nosso cérebro tem áreas específicas funcionais, que o lado esquerdo e o direito também têm funções específicas, porém, ambos se comunicam e estão trabalhando em conjunto constantemente. Como sempre, a Sandrinha tem para vocês um recado e nós vemos no próximo vídeo. Deixe seu like curtindo aqui esse vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber os novos vídeos e também compartilhe com os seus amigos. Até breve, pessoal!